Fala, meus alunos do segundo ano. Estamos aqui de volta para mais uma aula de física. Hoje é comigo, professor Rodrigo Lopes. O que é que a gente vai estar vendo hoje? Uma pequena revisão do nosso conteúdo, né, das formas de transmissão de calor e também a devolutiva da nossa atividade da semana passada, ok? Temos aqui o nosso conteúdo, propagação de calor. Basicamente, eu vou ter três formas de propagar o calor. E o que é essa propagação de calor? É a denominação dada à passagem de energia térmica, né? Passagem de energia térmica de um corpo para outro, ou de uma parte do corpo para outra, é isso? Essa transmissão pode processar de três maneiras diferentes, que são elas: condução, convecção e radiação, que também pode ser chamado de irradiação, né? Não estranhe se aparecer dessa forma, ok? Então é só nós lembrarmos, calor é a energia térmica em movimento. Nós já sabemos disso desde as nossas primeiras aulas, né? O que é que nós vamos ver agora? Quais as formas que ocorrem esse movimento que vocês viram aí lá com o professor do canal Educação, ok? Então só para lembrar, a radiação pode ser chamada também de irradiação, ok? Temos aqui uma imagem que traz esses três tipos ou essas três maneiras de propagar calor. Eu observo aqui, aqui eu tenho uma fogueira, não é isso? Vamos ver aqui primeiro esse método aqui, a condução. Observem, aqui eu tenho uma barra de ferro. Essa pessoa que está segurando a barra de ferro, ela está de luva. Logicamente, né, gente? Nós vemos esse processo de condução no nosso dia a dia. Porque o que é que está acontecendo aqui? A barra de ferro está esquentando, observem que ela está esquentando desse lado aqui. O que é que vai acontecer? Ó? Essa energia térmica ela vai se propagar aqui, ó, por toda a barra de ferro até chegar aqui na mão da pessoa. E aqui também vai esquentar. Por isso que ela está usando a luva. Na condução, eu tenho algumas características. A condução, ela vai ocorrer sempre no meio material, ou seja, ela precisa de um objeto para que ela ocorra. Temos um exemplo bem prático do nosso dia a dia, né? De condução. Por exemplo, eu tenho lá a comida que ela está quente na panela, né? Se uma pessoa for lá e esquecer a concha, se essa concha for de alumínio, for de algum material ferroso, né? O que é que acontece? Apenas um pedaço da concha, né? Está dentro da panela. Mas se você pegar lá no finalzinho do cabo, ele vai estar quente, porque houve ali uma condução de calor. O pedaço da concha que estava dentro da panela esquentou e através das suas partículas, a ponta do cabo, né, da concha também esquentou. Isso aí é uma condução por, aliás, é uma propagação por condução. Outra característica, a condução, ela não ocorre no vácuo. Ou seja, ela não ocorre no local onde não existe a presença de ar, ok? O que é que nós precisamos saber também? Ela vai ocorrer, né? Ela vai se propagar através das partículas. Esse ferro, por exemplo, ele é composto de partículas. Essas aqui que estão mais próximas ao fogo, elas estão vibrando mais. Essa vibração vai passando de partícula em partícula e fazendo com que toda a barra de ferro fique quente, ok? Assim, nós temos o primeiro processo de propagação de calor por condução. Ele precisa de um meio material, não ocorre no vácuo e ele ocorre através de partículas. O vácuo é quando eu não tenho a presença de quê? De ar,
ok? Segundo processo aqui é convecção. Vocês observarem, ó, aqui, as mãos dessa pessoa aqui, elas estão sendo aquecidas pelo processo de convecção, ok? Observe que elas estão na parte de quê? De cima do fogo. O processo de convecção, ele ocorre de várias maneiras. Nesse caso específico, ele está ocorrendo devido à densidade do ar, ok? O que seria essa densidade? O ar quente, ele sempre vai subir, né? O ar quente, ele vai para cima e o ar frio vai para baixo, ok? Por isso que quando eu tenho as mãos aqui, ó, acima da fogueira, por que é que ela está sendo aquecida? Porque a tendência do ar quente é sempre subir. É o que acontece no funcionamento dos ar-condicionado. Observem que o ar-condicionado ele sempre é posto aonde? Lá em cima na parede, né? Porque o ar que ele solta é mais frio, o que é que vai acontecer com esse ar? Ele vai descer e vai gelar o ambiente. Todo o ar quente que tinha abaixo do ambiente, ele vai subir. Então, ele sempre vai ficar fazendo esse movimento. O ar quente vai subir e o ar mais frio vai descer, ok? Outra característica importante, a convecção, ela ocorre nos fluidos. O que seriam esses fluidos? Vai ser quem? Líquido e gasoso, ok? Ela ocorre também nos fluidos. Quem são os fluidos? Líquido e gasoso. Por isso que aqui, ó, ela sobe através do ar. Muito importante a gente lembrar isso. Quando é que eu tenho uma convecção aqui em líquidos? Quando colocamos aqui, né? Vou tentar fazer esse desenho. Uma panela aqui no fogo, o que é que acontece aqui? Ela vai esquentando sempre essa parte de baixo. Essa parte de baixo sobe, né? Do líquido que está mais quente. E a parte que está em cima, que está mais frio, desce. Aí essa parte que está mais fria desceu, ela esquenta novamente, então ela vai subir. Ou seja, dentro da panela sempre vai ficar fazendo esse movimento. O líquido que está quente vai subir e o líquido que está frio vai descer, até que toda a água esteja quente. Eu vou apagar aqui que minha panela aqui, meu desenho ficou parecendo uma carinha chorando, né? Então vamos lá. Então, um exemplo fácil da gente perceber a convecção, quando eu coloco uma panela de água no fogo para esquentar, ok? Outra característica, assim como a condução, a convecção, ela também não ocorre no vácuo, ok? Condução e convecção não ocorrem no vácuo. Basicamente, a convecção, nós temos que lembrar de três pontos importantes, né, que eu falei. Densidade do ar quente para cima, ar frio para baixo. Ela ocorre nos fluidos e não ocorre no vácuo. Terceira forma de transmissão, eu tenho aqui, ó, a radiação. Primeira característica logo principal que diferencia ela das primeiras, porque a radiação, ela pode ocorrer no vácuo, ok? A radiação, ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, ok? Vocês observam o seguinte, que o Sol, eu tenho aqui a Terra, eu tenho lá mais distante o Sol, ok? Os raios do Sol, eles chegam na Terra através de quê? Através de ondas. Ele atravessa o espaço e atinge a Terra. No espaço, gente, eu tenho exatamente o que? O vácuo. Ou seja, a radiação ou irradiação, é sempre bom lembrar, né? Podemos encontrar nas atividades radiação ou irradiação térmica, ok? Ela ocorre no vácuo
e se propaga através de ondas eletromagnéticas. A irradiação, ela também ocorre nos meios materiais, ok? Então nós temos aqui, ó, as três características. A irradiação, ela pode ocorrer no vácuo em meios materiais e ela se propaga através de quê? De ondas eletromagnéticas. Principal diferença entre elas, ó, a condução e a convecção, ela não ocorre no vácuo. Ela precisa ou de fluidos ou de meio material. Já a irradiação, ela ocorre no vácuo, ok? Vamos aqui para a nossa atividade. Olha só. Quando se passa roupa com ferro elétrico, o principal processo de transmissão do calor do ferro para a roupa é ar. Observem, quando se passa roupa com o ferro elétrico, o ferro ele vai estar tocando na roupa, não vai? Ou seja, as partículas do ferro vão estar quentes e vão transmitir para a roupa. Eu tenho aqui dois meios materiais. Qual das nossas três formas de propagação ocorre através de meios materiais? Estão lembrados? Vai ser quem? Muito bem, gente. Vai ser a condução. Lembrando, convecção ocorre nos fluidos e a irradiação ela ocorre por meio de ondas. Se eu tenho aqui dois meios materiais, onde há um meio tocar o outro, eu vou ter a transmissão, a propagação de calor, eu chamo essa propagação de condução, ok? Questão 2. A convecção, né, ó, eu vou circular ela para mim. É um processo de transmissão de calor que ocorre principalmente em que meios? Aí eu só lembrar, ó, condução, meio material, irradiação ou radiação através de ondas, e a convecção é através de quê? Podemos dizer, aliás, a radiação, a convecção, ela se propaga através dos fluidos. Quem são esses fluidos? Líquidos e gasosos, ok? E lembrando que ela se propaga devido à densidade do ar, onde o ar quente sobe e o ar frio desce. Se a questão quer saber quais são os meios, é só eu dizer que é dos meios fluidos, líquido e gasoso. Questão 3. Em um planeta onde não existem fluidos, não é possível a propagação de calor por. Aí olha só, se ele está falando de fluidos, foi a que acabamos de ver na questão 2. Se não existe fluidos, e se a convecção ela se propagar através de fluidos, não vai ser possível quem? Não vai ser possível a convecção. Alternativa B, ok? Se ele não há fluidos, não vai ser possível a transmissão de calor por convecção, pois ela ocorre exatamente em quê? Nos fluidos. Questão bem fácil. Questão 4. É um pouquinho mais elaborada, né? Nós vamos dizer aqui, considera as afirmações sobre a propagação de calor. Aí tenho aqui a afirmação 1, 2 e 3. O que é que a questão quer? Os processos de transmissão de calor que justificam as afirmações são, ou seja, ela quer que nós digamos aqui qual é o processo em cada uma dessas alternativas, né? 1. Em uma geladeira, olha só, em uma geladeira, as prateleiras não devem ser feitas de placas inteiriças, ou seja, as prateleiras que tem lá dentro da geladeira, você observa que na maioria delas eu tenho aqui umas gradezinhas. Por quê? Porque a geladeira ela vai se utilizar
de um meio de propagação de calor, onde o ar frio, que é mais denso, vai sempre para a parte de baixo e o ar quente vai o quê? Subir. Quando eu tenho geladeira com essas gradezinhas, ela facilita o quê? Essa passagem de ar. Que processo é esse? Estão lembrados ainda? É o processo de convecção, ok? 2. Quanto mais próximo a um forno, muito aquecido, recebem-se grande quantidade de calor. Observem, nós vamos estar como apenas próximo de um forno, eu não vou tocar esse forno. Ou seja, essa propagação ela vai ou esse calor ele vai se propagar através de quê? Através da irradiação, ok? Ou radiação, tanto faz. 3. Para mexer continuadamente um alimento de cozimento demorado, deve-se usar uma colher de pau. Por que que deve-se usar uma colher de pau? Porque a colher de pau, ela evita o quê? Que o calor se propague da concha para o cabo e, por consequência, para a nossa mão. Esse calor que se propaga através do meu material, né? Através da concha, através da colher de pau, como é que ele é chamado? É o processo de condução. Então, nós temos, ó, qual é a sequência? Convecção, irradiação e condução. Vamos ver qual é a nossa alternativa correta. Letra A, condução. Não, lá começa por convecção. Qual as duas que começam por convecção? A letra D e a letra E. Qual é o segundo meio aqui? Irradiação. Aqui eu tenho irradiação e condução. Logo, a alternativa correta era a letra D. Essa nossa atividade foi bem simples e bem prática. Ela vai nos servir de base para as nossas próximas atividades, que serão avaliativas, ok? Só para lembrar, quais são os meios de propagação de calor? Condução, convecção e radiação. Esses três meios aqui, gente, serão de grande importância para entendermos os próximos conteúdos. Assim, se vocês não compreenderam, se ficou alguma dúvida, volta no vídeo, assista novamente. Tem uns vídeos lá do canal Educação, que com certeza vocês irão fixar esses conceitos. A aula de hoje foi mais uma revisão do que vocês já tinham visto nas aulas do professor do canal. Por hoje era apenas isso. Bons estudos e até mais.